Boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, dar boas-vindas a todos que se inscreveram nesse evento, que é um evento muito especial, porque é a nossa aula inaugural e, ao mesmo tempo, nosso evento pré-jornada, e com digamos assim, uma querida e uma especialista no assunto, que é nossa parceira, né, do IPSE há muitos anos, né, que é a Luísa Moura. E, e aí já vou contar para vocês também por que que esse evento é tão especial, né? Nós estamos completando esse ano no IPSE 25 anos, né? Então a gente tem que pensar que é um quarto de século, né? Então esse ano a gente está idealizando todos os eventos com bastante carinho, pensando nisso, assim, pensando nessa questão também nossa histórica, né? Nós também planejamos uma jornada científica. Normalmente o IPSE planeja uma jornada científica, né, a cada 2 anos, né? E por coincidência vai ser esse ano também. E a nossa jornada a gente intitulou Jornada de Psicanálise do Cuidado. Então, esse ano é o ano que a gente vai refletir no IPSE sobre cuidados, né? E quando a gente pensa em cuidado, a gente faz uma conexão com Ferenczi. E quando a gente lembra do Ferenczi, a gente lembra da Luísa, né? Então, por isso, nós convidamos assim a Luísa, né, a palestrar conosco, a começar essa conversa, né, sobre a psicanálise do cuidado, né, agora em março, né? Uma outra questão que eu queria dividir com vocês, assim, que para nossa felicidade, nós, com 25 anos de caminhada de ensino, pela primeira vez nós estamos introduzindo no nosso curso CEPOP o Firenze, né? Então, é um autor que por muito tempo, né, Luísa, ficou meio que de lado, né, na história da psicanálise, a Luísa que vai nos contar, né? Não sou eu, ela, a Luísa, tem propriedade o suficiente para nos contar a história toda. E aí nós resolvemos também inserir, né, depois de muitos anos, o Firenze no curso. Então, essa aula hoje, né, essa aula que é a aula inaugural, também é uma aula que vai ser aproveitada, né, no nosso curso de especialização, e também teremos a Luísa semana que vem, mas aí a semana que vem é só para nós, só para o pessoal do IPSE, né, para a gente poder aprofundar uns tópicos ainda, né, com os alunos também da nossa formação, né? O IPSE, então, além da jornada, esse ano também está planejando uma festividade de confraternização no dia 5 de julho, né, Anne? A gente combinou já a data, já não me lembro, mas enfim, em julho nós temos, então, a nossa comemoração festiva, mas também vai ter comemorações científicas, né? Em função do próprio aniversário, né? E como nós somos também uma instituição de ensino, nós somos uma clínica escola, né? A gente tem várias atividades diversificadas no IPS. Então, a gente tem grupos de estudo, a gente tem vagas abertas constantes, assim, para as nossas atividades, para o curso de formação, né? Então, temos muita movimentação. E quem não nos conhece tão bem, né, pode nos seguir nas nossas páginas, né, do Facebook e Instagram, que estão todas as divulgações, né? Bom, eu vou apresentar a Luísa. Eu acho que a Luísa quase que dispensa a apresentação, porque a Luísa, ela já é bastante conhecida, mas tem, como eu falei antes, eu acho que tem, enfim, tem pontos que a gente precisa sempre relembrar, né? Não custa relembrar, né? Que a Luísa é psicóloga clínica, bacharel em comunicação social. Ela é membro fundador do Seminário Winnicott de Porto Alegre e do Comitê Firenze. Autora dos livros Firenze e Winnicott, Análise de Adultos na Língua da Infância. Também o livro Uma Coisa Bem Pequena e Sem Nome. E o outro livro, Humanos e o Winnicott como Inspiração, Teatro e Outros Atrevimentos. Eu acho que agora eu passo a palavra para a Luísa. E a gente vai ouvir a Luísa e vai ter um tempo para discussão, né? Eu peço para vocês deixarem, então, os fones desligados, né? Para a gente poder ouvir, assim, com bastante clareza a Luísa. E aí depois a gente conversa um pouco mais. Luísa, é contigo. Obrigada, Soraya. Obrigada, muito obrigada ao Ipsi, a Anne, que está aqui presente. Está entrando no currículo Ferenc, né? Que maravilha, que imagino que ainda é
uma raridade, uma exceção no Brasil, mas também vale assinalar que no IPSE há muitos anos que já existiu o grupo de estudos de Ferenczi e sempre tem espaço para o Ferenczi na jornada, sempre tem, há muito tempo, certamente entre as primeiras instituições do Brasil que abriu esse espaço para grupos de estudos e discussões e espaços em jornadas. Então, né, agradeço muito o convite novo e agradeço por todos os convites antigos também, as oportunidades que vocês já me deram e deram para o Ferenczi também. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Como a Soraya estava falando, né, muitos rostos já amigos, conhecidos, e também é muito bom estar vendo pessoas novas aqui, conhecendo novos amigos. Obrigada pelas presenças. Então, a gente tem o tema da clínica do cuidado, né? Ferenczi e as origens da clínica do cuidado ou da psicanálise do cuidado. Fiquei encantada com o tema da jornada dos 25 anos do IPSE, que bacana. Então, nossa, fico mais segura ainda para começar esse ano com vocês aqui e poder estar dividindo essas ideias com vocês. É o tema do ano, né? É o tema do ano, que bacana. Bom, a ideia da clínica do cuidado, né, que hoje a gente escuta no Brasil, em circunstâncias, né, em palestras, em textos também, trabalhos, artigos sendo publicados, né, clínica do cuidado ou psicanálise do cuidado, eu penso que essa nomenclatura que acolhe muitas pessoas, né, que já pensavam e tinham outros nomes para falar dessa clínica e já exerciam um trabalho cuidadoso, um trabalho a partir de uma outra forma de uso da transferência, da interpretação, da percepção e da compreensão da resistência, né? Várias pessoas já circulavam por uma clínica, vamos dizer assim, identificada com as ideias do Winnicott, do Ferenczi e outros autores, Balint, outros autores, principalmente do Grupo Independente de Londres, né, já tinham uma clínica que se identificava com esses autores, mas esse nome, a psicanálise do cuidado, a clínica do cuidado, eu penso que veio de uma contribuição do Loparic, do Zelico Loparic, né, que ele tem um livro, o Winnicott e a Clínica do Cuidado, e o Loparic pega esse título, né, pega essa expressão, né, de uma ideia de uma filósofa, que é a Carol Gilligan, que vai falar sobre a ética do cuidado. Desculpa, o livro do Loparic é o Winnicott e a Ética do Cuidado. Ele pega essa ideia da Carol Gilligan, ele mesmo cita ela é uma filósofa americana, e ela desenvolve a ideia de uma ética do cuidado como um contraponto à ética da justiça, né? Então, a ética do cuidado está muito mais ligada à questão da compaixão, né, do que à questão da lei e da justiça. E ela propõe se pensar a partir dessa ética. O Loparic cita a Carol Gilligan, né, e desenvolve um trabalho que eu vou aqui dizer para vocês, mas quem conhece o Loparic sabe que todas as contribuições dele vão nessa direção, que é de aproximar o Winnicott com a ética do cuidado, desenvolvida então pela Carol Gilligan, que não faz essa aproximação com a psicanálise, né? O Loparic pega essa ideia dela, aproxima do Winnicott e faz o contraponto da ética da lei como a ética referente à psicanálise freudiana, né? Então, Loparic propõe que a gente possa pensar que a psicanálise de Winnicott, ou a psicanálise winnicottiana, é uma psicanálise sustentada na ética do cuidado, tal como a Carol Gilligan compreende a ética do cuidado. E o Loparic faz o contraponto, que a psicanálise freudiana, a psicanálise clássica, se sustenta em alguma coisa, então, que pode ser pensada como a ética da lei, ou a ética da justiça, mas em psicanálise fica melhor falar a ética da lei. Né? E faz, então, esse contraponto a partir dessa ideia filosófica da Carol Gilligan.
E bom, né, daí vocês, acho que muitas pessoas conhecem as ideias do Dr. Loparic, um grande pensador das contribuições do Winnicott, e eu acho bastante interessante como ele nos ajuda a mapear um pouquinho, entre outros autores que eu vou citar também, ele proporciona uma certa possibilidade de a gente organizar a caminhada, a linhagem do pensamento, a linha de pensamento e os autores que se mantêm numa linha de pensamento mais freudiana, né, mas tendo como referência essa ética da lei, e os autores, então, que vão fazer um percurso mais sustentado no que ele e a Carol Gilligan chamam de ética do cuidado. Então, essa é a proposta do Dr. Lopari. Quando a gente conhece Ferenczi, agora eu vou contar um pouquinho da história do Ferenczi, a gente percebe que não tem como não fazer aproximações com as contribuições do Winnicott. Então, eu arrisco em dizer que as origens da psicanálise do cuidado, bem anterior a Carol Gilligan, mas se a gente for usar ela para pensar sobre o passado, né, as origens da psicanálise do cuidado, que a gente pode chamar de outras formas, está no pensamento de Ferenczi. E o Winnicott faz parte de uma linhagem de pensadores que transitam nesse campo da ética do cuidado. Quando eu falo que o Winnicott faz parte desse grupo de pensadores, de forma nenhuma, e eu acho que isso é uma coisa importante, tem pessoas que pensam um pouquinho diferente, mas eu, de forma nenhuma, eu penso que o Winnicott se debruçou no estudo de Ferenczi, né, e super desenvolveu o seu pensamento a partir de Ferenczi e deixou de fazer referências justas a Ferenczi. De forma nenhuma eu penso que ele tenha precisado estudar Ferenczi para pensar o que ele pensava. Né? Ele cita Ferenczi 2 vezes apenas. O Winnicott não era um grande leitor, pelo que ele mesmo diz. Aliás, ele diz que ele é um péssimo leitor, porque ou ele rejeita imediatamente, né? Ele rejeitava imediatamente, parava de ler um autor que incomodasse ele, ou se ele gostasse do autor, ele incorporava tanto aquilo que ele nem lembrava mais quem era o autor, porque aquilo já passava a ser dele. Mas, de qualquer forma, não acho que o Winnicott tenha precisado estudar Ferenczi. Mas, de qualquer forma, penso que eles fazem parte dessa mesma linhagem da psicanálise do cuidado. Por exemplo, eu acho que isso é uma coisa que é bem corriqueira para nós. Quando a gente trabalha na nossa clínica, acho que imagino que todo mundo que está aqui tem algum interesse por Ferenczi e por Winnicott e pela clínica do cuidado, pela psicanálise do cuidado. Quando a gente trabalha na nossa clínica e vai, talvez num segundo momento, conhecer o Winnicott e talvez num terceiro momento conhecer Ferenczi, é muito comum as pessoas dizerem: nossa, a minha clínica já era ferenciana e eu não sabia. Ou a minha prática já era identificada com o Winnicott e eu nem conhecia o Winnicott. Isso é muito comum, acho que algumas pessoas estão até lembrando que talvez tenham sentido isso quando conheceram o Winnicott, Ferenczi ou Ferenczi e depois o Winnicott. É super comum isso acontecer. E isso só me sustenta a ideia de que o Winnicott não precisava ter estudado Ferenczi. Essa clínica do cuidado e essa ética do cuidado parte de um jeito de ser no mundo, de um jeito de se relacionar, de um jeito de compreender o mundo, de um jeito de compreender o ser humano e o desenvolvimento humano. E isso era algo que o Ferenczi tinha e que penso que o Winnicott tinha de uma forma muito parecida, como provavelmente os autores do grupo independente, em geral, tinham também essa identificação com isso, então, que a gente está denominando aqui de ética do cuidado. Bom, só para colocar um pouquinho no tempo, então, o Dr. Loparic não cita Ferenczi, e eu estou aqui com esse atrevimento de puxar a ideia da clínica do cuidado, pensando na origem dela lá com Ferenczi. O que é uma ousadia, porque, na verdade, vem a partir do pensamento da Carol Gilligan, atual. Mas vamos dar nome para aquilo que o Ferenczi estava propondo, usando essa expressão, então,
psicanálise do cuidado ou ética do cuidado. O Ferenczi chega na psicanálise em 1908. Né? Ele é um húngaro de Budapeste, né? Neurologista, um médico neurologista, que trabalha no hospital público e ele trabalha também como perito da justiça. Isso eu tenho comentado nos últimos encontros, que eu acho que vale a pena a gente pensar, que o Ferenczi, sempre tentando, né, contextualizar, que eu acho que nos ajuda muito o contexto histórico e o contexto da vida pessoal também dos autores que nos interessam. O Ferenczi, ele tinha uma independência financeira, né? Ele era, então, perito da justiça e médico do hospital público. Ele tinha uma independência financeira que não era tão comum assim no grupo, ou pelo menos a gente sabe que o Freud não tinha essa independência financeira. Né? Essa turma dos psicanalistas, nem todos tinham. O que isso marca na história do Ferenczi? O Ferenczi se torna um psicanalista que recebe casos desenganados, entre aspas, né? Casos que os colegas tinham uma ideia que não se beneficiariam com o processo analítico. Né? E outra coisa também, que o Ferenczi servia como referência, como alguém que recebia pacientes com impossibilidade de pagar ou que pagariam valores muito baixos. Né? Então, o Ferenczi ficou meio com essa referência, né? Esse paciente não é analisável ou não é analisável porque não tem condições de pagar, então a gente faz a indicação, envia ele, né, como referência para tendo Ferenczi como referência. Então, isso é algo bastante importante, eu penso, porque o Ferenczi, nessas circunstâncias, ele era livre para receber esses pacientes e livre, de certa forma, até para sustentar por mais tempo tratamentos que outros analistas não sustentariam, não poderiam sustentar. Então, essa é uma característica bastante importante. Ele chega, né, conhece Freud, e a relação deles é tão intensa. Eu acho que as relações no grupo dos psicanalistas sempre foram muito intensas, né? Muita paixão e muito ódio, e mais paixão do que ódio. Mas a relação deles é tão intensa que já um ano depois o Freud convida o Ferenczi para acompanhar ele para os Estados Unidos, né? Na viagem para os Estados Unidos em 1909, o Ferenczi, o Freud e Jung, né? O trio vai no transatlântico até os Estados Unidos. É muito legal, tem aquele filme Método Perigoso. Esses dias eu ainda estava comentando isso, né? Que aparece a cena dos três chegando no transatlântico, né? Para viajar e o Ferenczi aparece só nessa cena, mas o ator está muito bem caracterizado como Ferenczi, é muito bacana essa cena. E essa cena ainda tem a curiosidade que o Freud diz para o Jung, vamos, e o Jung fica meio sem graça, não, eu estou na primeira classe. Ele vai o Jung para a primeira classe e o Freud e o Ferenczi para a classe comum. Que diferente, uma fofoca, né? Diferente de Freud, Jung tinha recebido um dote muito alto no casamento dele. Ele era casado com uma moça de uma família muito rica. Que era sempre uma questão para o Freud, que ele não recebeu dote no casamento com a Marta. Mas, enfim, né? Então, logo no início, eles têm essa identificação, viajam para os Estados Unidos, Ferenczi logo fica encantado pelo Freud, pela psicanálise. Eles fazem essa viagem e nessa viagem eles fazem um jogo que é de contarem os sonhos uns para os outros. E imagina que maravilha, né? Poder testemunhar isso, eles contando seus sonhos e um interpretando o sonho do outro. Quando eles voltam a trocar correspondência, então Ferenczi e Freud, o Ferenczi comenta, porque eles estão interessados numa época muito curta, um tempo muito curto, os dois ficaram interessados no tema da mediunidade, tanto Ferenczi quanto Freud. Eu acho que eles conversaram muito isso no transatlântico e nos Estados Unidos, porque quando eles voltam, o Ferenczi vai pesquisar, vai se consultar com médiums e fica atualizando Freud das experiências dele, principalmente uma médium que é a Madame Seidler.
né, que ele consulta. E nessa consulta, o Ferenczi, para relaxar e se abrir com as pessoas, eu acho que ele não pagava imposto, né? Que ele relaxa e já se abria, pelo menos é as histórias que a gente ouve. E o Ferenczi, então, consulta a Madame Seidler, e nessa oportunidade ele conta o sonho do Freud. E o Freud, imagino eu, que era bem mais reservado que o Ferenczi. O Ferenczi conta um sonho do Freud que foi sonhado no transatlântico. Daí o Ferenczi, meio sem crítica, conta para o Freud que contou o sonho do Freud para Madame Seidler. E o Freud fica bem bravo, é uma troca de cartas bem intensas deles, assim, que o Freud se sente muito exposto e fala mal da Madame Seidler, que ele nem conhece. O Freud estoura, assim, dá para ver que ele estoura. O sonho é o seguinte: é um sonho de ansiedade que o Freud teve, e que se gera um certo estranhamento. O Freud não sabe porque foi um sonho de ansiedade, mas foi. E é um sonho em que ele olha um relógio e o relógio está marcando 15 para o meio-dia. Né? Então, o ponteiro grande aqui, o ponteiro pequeno aqui. 15 para o meio-dia. E o Freud conta esse sonho para o Ferenczi e para o Jung, sem entender por que é um sonho que causou tanta ansiedade. Quando o Ferenczi faz, depois da viagem, o Ferenczi manda essa carta para o Freud, ele fala, que eu acho que faz parte da conversa dele com a Madame Seidler, que ele entendeu esse sonho da seguinte forma. O Freud não gostou nada dessa história, né? Um tempo depois, o Ferenczi traz uma supervisão, uma interpretação do sonho do Freud, que o Ferenczi conversou com a Madame Seidler. Né? O Freud não gostou nem um pouquinho disso. Mas a interpretação que o Ferenczi traz é muito bacana. Talvez ele tenha errado completamente em relação ao Freud, né? Ao íntimo do Freud em relação a esse sonho. Mas foi muito revelador do pensamento do Ferenczi, a interpretação que ele traz. Né? Ele vai dizer para o Freud que a angústia do sonho, que o incômodo do sonho, é porque o Freud sente que os discípulos dele, especialmente o Ferenczi, ainda estão 15 para o meio-dia, ou seja, ainda não estão alinhados com ele. Né? A gente não sabe se ele acertou a interpretação, mas o Ferenczi pensou isso, o que já é bastante interessante, né? A gente saber que em 1909 já existe, pelo menos no Ferenczi, mas eu acredito que para o Freud também, eu achei ótimo essa compreensão que ele trouxe em relação ao sonho, mas que o Ferenczi já tem essa preocupação de não estar alinhado com o pensamento do Freud. Eu demorei muito tempo para ler isso, para enxergar isso até nas trocas de cartas, porque eu sempre tive muito aquela ideia de que a partir da década de 20, do meio da década de 20, o Ferenczi entrou em desacordo com algumas ideias do Freud. Não, mas tinha ali, né, alguma coisinha silenciosa, porém pulsante, que já vinha desde os primeiros anos. O Freud, né, quando ele abandona a teoria da sedução, lá em 1896, né, quem me conhece sabe que eu adoro esse assunto, e sempre digo, né, se faz tempo que vocês não leram o texto do Freud, A Etiologia da Histeria, que é onde ele fala da teoria da sedução, releiam, que vale a pena, é um texto genial, que infelizmente o próprio Freud criticou e deixou de lado na história da psicanálise. Mas quando o Freud abandona a teoria da sedução e minimiza dentro da teoria dele a importância do trauma real e ocupa os espaços do trauma real como etiologia dos adoecimentos psíquicos, e ele ocupa com o tema do complexo de Édipo, com o tema das fantasias, que ele fala bem diretamente isso para o Fries, né, na carta para o Fries, famosa carta 69, ele fala bem diretamente, né, descobri que as minhas histéricas mentiram, né, e agora me dei conta do meu erro. Né, meu grande erro foi não considerar que os relatos delas eram fantasias. Então, ele parte, então, passa a ser central na psicanálise a ideia de que as fantasias adoecem. Né? E quando se fala em fantasia em psicanálise, a gente já está falando de desejo, porque na vida lá fora, não necessariamente fantasia, desejo, mas na psicanálise ficou colada essa ideia
né? Se tu fantasia alguma coisa, é o teu desejo. Vocês já pensaram? Eu só estou fazendo um parênteses, né? Porque no mundo lá fora não é assim, mas na psicanálise, se a gente fantasia ou se a gente sonha alguma coisa, a compreensão imediata é que aquilo é um desejo. Mas, enfim, então o Freud transpõe a importância que ele dava para o trauma real, né? Ele desloca, né? E ele fala isso claramente para o Fliss, para o tema da fantasia desejo, né? Colado em desejo. Então, com isso, o que ele está falando para o Fliss? Que os relatos fantasiosos das histéricas eram baseados em fantasias e eram baseadas em desejos delas que não puderam ser realizados. E o desejo não realizado, ou o desejo recalcado, gera sintoma. Né? Então, esse passa a ser um modelo do adoecimento psíquico preponderante para o Freud. Né? Claro, em alguma medida, em algum caso clínico, o Freud considera alguma situação de trauma. Claro que sim, isso não é puro, né? Não é ascético, né? O pensamento do Freud não passa a ser só sustentado a partir das etiologias sustentadas nas fantasias e nos desejos. Mas é preponderante. E ele fala na carta para o Fliss, ele fala em 1914, ele fala em 1924, ele vai várias vezes durante a obra dele fazendo a meia-culpa, pedindo desculpa por ter se enganado quando ele acreditou nos relatos traumáticos, né, das vivências traumáticas das histéricas como fatos reais. Ele segue durante a obra dele pedindo desculpa, ou seja, né, não foi ali naquele momento com o Fliss, né? Bom, o que eu queria dizer é que o Freud é muito coerente, né? Ele é muito lúcido, óbvio. Né? Então, quando ele abandona a teoria da sedução, ele começa a dizer, além de se desculpar repetidamente, ele começa a dizer que a psicanálise é uma terapêutica para pacientes com conflitivas internas, né? Coisa que a gente sempre ouviu falar, ou seja, absolutamente coerente. Se ele está falando de desejo, de repressão e de culpa, ele está partindo do pressuposto de um funcionamento psíquico bastante integrado, né? Bastante integrado. E ele diz, então, que a psicanálise é uma terapêutica que se ajusta para esse tipo de etiologia, né? De uma etiologia a partir de um desejo reprimido, né? Gerador de culpa e gerador de sintoma, e ele vai além, ele fala uma coisa que é impressionante ele ter falado. Ele fala que os quadros neuróticos, que são os quadros para os quais a psicanálise tem um sentido terapêutico e pode abarcar esses casos, eles são casos em que o mecanismo de defesa preponderante é a repressão. Então, o Freud já tem até aquela noção de que nos neuróticos o corte, né, a linha do mecanismo de defesa é uma linha na horizontal. Né? Existe ali uma dificuldade de permeabilidade entre inconsciente e consciente, né? Do tipo desejo, vou falar uma coisa bem simplista, mas o desejo é reprimido e leva outras coisas junto com ele, né? Por exemplo, um paciente clássico assim de uma circunstância de repressão, inibição, né? Um artista que não está conseguindo pintar, né? Está inibido na sua capacidade criativa, né? Esse é um modelo clássico de um trabalho, então, em tese, né? Mas um trabalho que o trabalho passe por um favorecimento de uma permeabilidade melhor, né? Poder ceder um pouquinho à repressão e ser encontrada de novo a permeabilidade entre inconsciente e consciente, agora pegando o Winnicott um pouquinho, para que esse artista, esse pensador, possa de novo transitar nesse campo intermediário entre inconsciente e consciente, entre o dentro e o fora, né? Que ele possa restabelecer esses contatos criativos com o inconsciente e voltar a pintar, né? Por exemplo. Ainda falando da lucidez do Freud, ele vai dizer, existem outros, ou melhor, esses pacientes, então, que o mecanismo de defesa básico é a repressão, e que são os pacientes, então, que eu, Freud, considero que se beneficiam da psicanálise, eles são pacientes que têm condições de estabelecer
uma neurose de transferência. Né? Olha, tudo isso Freud dizia, né? Tudo absolutamente contemporâneo, inclusive, né? Que a gente parte dessa ideia para pensar nos pacientes que não estabelecem uma neurose de transferência. O Freud já trazia isso para nós, assim, né? Assim, organizado desse jeito. E ele vai além, né? Ele vai dizer: existem outros pacientes em que o mecanismo de defesa básico não é a repressão, ele chama de dissociação, a gente pode chamar de clivagem, né? Esses pacientes, então, né, que a psicanálise, que eles não se beneficiam da psicanálise, são pacientes em que a conflitiva não é intrapsíquica, em que o mecanismo de defesa básico não é a repressão, mas sim a dissociação. O corte é um corte vertical, né, que não é entre consciente e inconsciente, mas é um corte, é uma fissura no eu, né? O eu é que está cortado, né? O senso de identidade está quebrado. Né? Daí eu estou fazendo isso, fazendo esse gesto, e quem conhece o Winnicott já está aqui pensando em distorção do eu em termos de verdadeiro e falso self. Né? Quem conhece Ferenczi já está pensando no bebê sábio. É, realmente são autores que vão trabalhar com essa turma aí que o Freud disse que não estabelece uma neurose de transferência, com toda razão. Né? O Ferenczi, lá contemporâneo ao Freud, depois o Winnicott na outra geração, vão pensar vão viver uma clínica, vão pensar numa clínica e vão repensar uma teoria para incluir pacientes que não estabelecem uma neurose de transferência. Né? Pacientes onde o mecanismo de defesa básico não é a repressão e o conflito que adoece não é um conflito intrapsíquico. Né? Existe uma ação externa, real, traumática, que levou esse paciente a mecanismos de defesa violentos do tipo clivagem. E isso passa a ser a clínica do Ferenczi, o olhar do Ferenczi super sensível a esse tema. É bem interessante, tem mais de uma carta, mas tem uma carta específica em que, até eu cito essa carta no meu livro, em que o Freud encaminha uma paciente para o Ferenczi e diz para o Ferenczi alguma coisa assim, que ele não tem nenhuma esperança em relação a essa paciente, né? Que ela é uma paranoide grave, enfim, mas que é interessante nós, psicanalistas, ele dizendo, recebermos esses casos graves para a gente aprender com eles. Mas eu não tenho nenhuma esperança que ela se beneficie do tratamento. Né? Isso é exatamente a posição do Freud em oposição e contraposta à posição do Ferenczi, que é aquele que está recebendo depois os pacientes, né, considerados não analisáveis. Depois tem a resposta do Ferenczi, o Ferenczi cheio de esperança, dizendo que sentiu algumas melhoras e tal nela. Daí o Freud rebate, como eu já te falei, eu não vejo, né, condições dessa paciente se beneficiar. Enfim, é bem duro, assim, bem contrastante as duas posições. Né? Mas eles não entram em conflito nessa troca de cartas, mas fica bem clara a posição de cada um deles. Bom, então, Ferenczi desenvolve essa clínica, né, recebendo os pacientes e com uma extrema experiência com pacientes mais graves e com uma abertura para considerar outras etiologias que não a conflitiva interna ou a questão sexual, a questão do desejo, né, o tema do princípio do prazer. Né? O Ferenczi tem uma abertura para ficar justamente podendo viver o novo, podendo viver a surpresa, o que se apresenta de novo para ele, né? E de certa forma se autorizando, não que tenha sido muito fácil para ele, se autorizando a, se for necessário, repensar a teoria, né? Mediante essa clínica fervilhante, né? Que é a clínica dele. Ele se autoriza a repensar a teoria.
Isso a gente não sabe até ele ficar mais explícito. A gente não sabe ou a gente não se dá conta, né? Com muita clareza. O Ferenczi, né? Vou dar sinais aqui que realmente o relógio 15 para meio-dia ou 15 para meia-noite, para o Ferenczi fazia muito sentido a compreensão que ele trouxe, que era a agonia do Freud, dos seus discípulos e do Ferenczi especificamente não estar alinhado com o Freud. Né? O que acontece muito interessante na história da psicanálise, que é o afastamento do Jung e do Freud, que acontece em 1912, né? Assim, o distanciamento mesmo dele é de 1900, entre eles é de 1912. Entre outras coisas, né? Mas como eu não conheço a obra do Jung, eu vou falar o que me chama a atenção e, na verdade, é o que é falado nas cartas entre o Freud e o Ferenczi, na época que Jung sai da IPA. O que eles falam mais é a dificuldade do Jung de valorizar a teoria da libido como teoria central para a compreensão do desenvolvimento humano, né, saudável ou adoecimento. Né? E Jung, né, que trabalhava com esquizofrênicos, dizia que o tema da sexualidade, do desejo da sexualidade, não dava conta para se compreender alguns pacientes. Bem, talvez Freud pudesse responder para ele, tá, mas esses alguns pacientes aí não, eu não estou com a pretensão mesmo de explicar como é que eles funcionam. Bem, mas Jung queria também pensar como é que se dava o funcionamento de um paciente fronteiriço, mais grave, enfim. Então, né, é marcante, assim, porque a relação entre Jung e o Freud, como todo mundo sabe, era uma relação de amor grande, muito grande também. Mas se pensar diferente sobre a etiologia dos casos mais graves e essa minimização da importância da teoria da libido e do tema do princípio do prazer, não foi possível acordar sobre isso, né? O Jung, então, se distancia do Freud. E o Ferenczi fica, mas é muito interessante porque no mesmo ano, quem conhece Ferenczi aqui vai lembrar que no mesmo ano que o Jung se distancia do Freud, do grupo da psicanálise, o Ferenczi escreve O Adestramento de um Cavalo Selvagem. 2 textos fundamentais mesmo, que são os fundamentos do pensamento do Ferenczi. O Adestramento do Cavalo Selvagem, e no mesmo ano ele escreve O Desenvolvimento do Sentido da Realidade e seus Estágios. Né? São textos do mesmo ano e são textos complementares, porque no desenvolvimento do sentido da realidade, ele fala sobre o desenvolvimento natural, sobre o processo de amadurecimento do bebê em direção à vida adulta. Né? E no Adestramento do Cavalo Selvagem, ele fala sobre um processo de adoecimento, né? de quebra no desenvolvimento natural, quebra justamente no desenvolvimento do sentido da realidade, uma quebra. Né? Até a gente pode dizer, né? Uma invasão traumática, a realidade nua e crua, né? Ela tem um sentido de traumático, com interrupção, essa é a palavra, interrupção do processo de desenvolvimento, de amadurecimento. E no desenvolvimento do sentido da realidade, ele vai falar sobre como que isso se estabelece quando tudo transcorre bem. O adestramento do cavalo selvagem, eu vou dizer que muita gente conhece, mas é uma história incrível. O Ferenczi foi chamado, é uma história incrível porque fala da psicanálise, fala do Ferenczi, mas fala do mundo em 1913, fala das pessoas em geral em 1913, 12, 13. O Ferenczi é chamado pela prefeitura de Budapeste, ele é contratado para ele fazer uma avaliação, porque existe um famoso adestrador de cavalos selvagens que está fazendo muito sucesso, ele faz apresentações públicas, e ele é tão incrível, ele é tão mestre no trabalho de adestrar cavalos, que a dúvida ali das autoridades, e pedem para o Ferenczi avaliar, é se, por acaso, ele tem um poder
extranormal, sobrenatural, né? Se esse adestrador tem um poder sobrenatural, porque ele consegue adestrar cavalos que ninguém consegue. Vocês vejam que interessante isso, o desconhecimento do ser humano, porque é um tema difícil mesmo, em relação à submissão, à sobreadaptação. Claro, a gente está falando aqui de uma égua, mas eu acho que super vale, né? Como o Jeffrey Mosaev Mason, que é um autor interessantíssimo, ele escreve ele é um psicanalista que parou de escrever sobre psicanálise, ele escreve sobre animais. Ele tem um livro que se chama O que eu aprendi sobre humanidade com os animais. Já que está lembrando. Então, acho que vale, né? Vamos aprender sobre humanidade com essa história da égua selvagem, né, que o Ferenczi publica. O Ferenczi aprendeu sobre humanidade assistindo aquele adestramento. Né? Então, ele foi contratado porque é tão difícil para nós, era difícil em 1912 e é difícil hoje a gente conceber como nós somos vulneráveis a uma ação impositiva violenta, como nós nos adaptamos a uma ação impositiva violenta, e o Ferenczi se dá conta assistindo o adestramento e ele começa a usar a expressão hipnose. E eu acho ótimo a gente poder usar essa expressão de um jeito mais livre, porque diz respeito à ação do abusador. O abusador que chega impondo um poder e com um discurso de submissão um do outro, ele cria um campo hipnótico. Ele cria um campo hipnótico. Aqui eu estou falando, estou pensando em adultos, mas imagina, né, uma criança que já vive num mundo onírico hipnótico, né? Já vive num estado hipnoide, como dizia o Breuer. Né? Um adulto chega com poder, já tem por si um poder hipnótico. Né? Se ele quer usar esse poder para submeter essa criança, é muito fácil. É muito fácil. Agora, essa palavra fácil, ela me saiu meio difícil, porque é muito difícil a gente entrar em contato com a nossa vulnerabilidade e como é fácil nós sermos hipnotizados, hipnotizadas. Tem um monte de série interessante, um monte de coisa. Uma aqui que eu lembro de dizer para vocês, que eu vi que está de novo ali a divulgação dela na Netflix, é sobre o Jim Savile. Savile. Se vocês botarem Saville na Netflix, é um documentário, acho que são 2 episódios sobre o Jimmy Savile, não lembro o título, mas que conta um pouquinho, né, de uma situação de uma pessoa que hipnotizou uma nação. Né? O Jimmy Savile, ele é britânico, ele já morreu, é uma história impressionante de coisa. Ele era um animador de plateia, assim, tinha um programa muito popular na Inglaterra. No documentário, eles organizaram ali cenas em que ele está sendo abusivo com as pessoas ali na TV, na tela, e todo mundo via e não via. Né? É super interessante, mas tem vários outros, né? O Bebê Rena, né? Quem assistiu o Bebê Rena também, é aquela questão do abuso sexual e da criação de um clima hipnótico também, que pode vir pelas drogas, mas nem precisa ser pelas drogas, né? Basta alguém vir com uma autoridade. E a questão que dentro desse desconhecimento, como nós nos desconhecemos, essa questão do, mas por que não disse não? Mas por que não fugiu? Mas por que não denunciou? Mas por que não foi embora? Mas por que ficou? Né? Quem viu o Bebê Rena viu como isso é importante dentro da história, né? Essa questão do porquê que ficou, por que não denunciou? E isso, vejam, a sensibilidade do Ferenczi. Ele, nessa clínica com pacientes marcados pelo trauma, ele estava totalmente empático com isso. E ele escapou daquele lugar de compreender isso como: se ficou é porque tinha prazer.
né? Ou seja, ele não se conformou com a explicação sustentada no princípio do prazer. Né? No princípio, né, na origem da submissão, tem o prazer. Né? O Ferenczi não se conformou com isso. Eu acho que é importante dizer que não significa que não tenha prazer, que não significa que não tenha ganho secundário, uma relação abusiva. Né? Não significa que quem está na situação de menor poder não tenha ganho secundário, mas é ganho secundário. Se a gente pensa em termos de ganho secundário, a expressão princípio do prazer já fica inútil. Né? Porque o que o Ferenczi está dizendo é que esses quadros graves, eles não estão sustentados no princípio do prazer. Né? Não precisamos ignorar a ideia de que a pessoa que está dentro de uma relação abusiva, ela pode ter ganhos secundários com essa relação abusiva. Mas isso não é princípio, isso é secundário. É uma coisa sutil, mas se tornou importantíssimo dentro das contribuições do Ferenczi, e para nós é importantíssimo para a gente também poder despir um pouco essa ideia do tá, né, de ficar tranquila para pensar, tá, tem prazer, tá, mas não significa que a submissão está sustentada na busca de um prazer. Né? Tem prazer de ser acolhida, tem prazer de contar história, né? Tem prazer, principalmente, eu acho que é o principal ganho, né, de quem está numa relação abusiva, ou mesmo uma criança que está sequestrada, em cativeiro dentro de uma família abusiva, que é o prazer de se achar importante, né? Que é a onipotência. Né? Isso é um ganho secundário, mas não é por isso que a gente deixa de ver essa pessoa como alguém que está lutando pela sobrevivência e não pelo prazer. Quem fica numa relação abusiva ou uma criança que está totalmente em cativeiro dentro de uma família abusiva, ela não está ali por prazer e ela não deixa de denunciar por prazer. Ela está ali, ela cala em busca da sobrevivência. Ela cala e às vezes ela mente, né? Ela mente, ela diz que não fizeram nada com ela, que está tudo bem, né? Em nome da sobrevivência. Ou minimiza, né? Por exemplo, situação de abuso sexual, estupro, adultos, né, que minimizam, não foi nada, né? Não é bem assim. De certa forma, na minissérie Bebê Rena, ele tentou viver minimizando aquilo, até que vem uma história. É muito interessante a gente pensar no sentido terapêutico ali da história. Vem um novo abuso, né? Quem viu a série, vem um novo abuso, e o abuso, esse segundo abuso, é um abuso denunciável. Esse abuso ele conseguiu denunciar. Daí, quando ele vai denunciar esse abuso superposto ao abuso básico, daí o rapaz da polícia diz para ele, sobre o abuso denunciável, diz para ele, por que tu demorou tanto? Não sei se vocês lembram, quem viu a série, quando o rapaz da polícia diz isso para ele, por que tu demorou tanto? Desencadeia dentro dele, parece que rompe uma parede, o muro da clivagem se rompe e ele se dá conta do outro abuso, que não é o que ele está denunciando. Né? Mas a pergunta, por que tu demorou tanto? Né? Leva ele lá para a violência original, digamos assim. Bom, e o Ferenczi, então, com essa sensibilidade para compreender que não se explica pelo princípio do prazer, que era o que o Jung já falava, não se explica pela teoria da libido. Né? E o que eu ia dizer que é interessantíssimo é que o Ferenczi começa a publicar já em 12. Né? Ele publica o Adestramento do Cavalo Selvagem, falando sobre a ação do adestrador, que não tem nada de surreal, não tem nada de místico, né? É uma ação de um abusador empenhado em acabar com o outro, né? Empenhado em soterrar a vivacidade do outro. E é bem bonito esse texto, porque o Ferenczi
ele diz que não vai usar, que vai usar o texto de um jornalista, porque ele não quer ser parcial, né? Ele quer que a gente leia o texto e só no final ele fala de novo. Então, quem conta isso, ele usa a citação de um jornalista, mas o jornalista era maravilhoso. Vontade de conhecer esse jornalista, porque ele não foi imparcial. O jornalista foi maravilhoso. O jornalista chega a dizer que percebeu o momento em que o olhar da égua ficou embaçado. Olha que coisa maravilhosa. Quem será esse jornalista? Em 1912 assistiu esse adestramento, que as autoridades estavam querendo saber se era uma ação mística, sobrenatural, né? E o jornalista e o Ferenczi estavam lá olhando para o olho da égua. Acho que essa é uma metáfora de um trabalho clínico, né, de um processo analítico bem sucedido. O Ferenczi e o jornalista estavam olhando para o olho da égua e perceberam que ficou embaçado quando ela se submeteu. O texto do Ferenczi, até me emociona. O texto do Ferenczi, ele conta a hora, e o jornalista conta a hora da clivagem, quando ela se quebrou no meio para sobreviver. E o jornalista segue dizendo que quando o mestre ferrador pega a pata dela para ferrar, né, para colocar a ferradura, que ela parece feita de cera. Olha a sensibilidade desse jornalista. Ela não tem mais vontade própria. Ela é feita de cera. Né? Se faz o que quiser com ela. E daí volto para o Bebê Rena. O Bebê Rena tem uma passagem que ele diz alguma coisa mais ou menos assim. Né, que o abuso que ele viveu, que no caso foi um abuso sexual violento, que o abuso que ele viveu transformou ele em alguma coisa pegajosa na qual outros abusadores colavam. Olha que imagem forte, essa coisa pegajosa, né? Que daí já nos passa uma ideia também de não morar no próprio corpo mais, né? Do que o Ferenczi vai chamar do saco de farinha. O Ferenczi vai dizer que nós, mediante um trauma violento, a gente fica como um saco de farinha, né? E o próprio Ferenczi fala também da cera, parece que a gente é feito de cera. E no Bebê Rena, ele vai dizer, né, que ele se transformou numa coisa pegajosa, uma coisa, né? Não tem nem palavras para essa coisa. Bom, e o Ferenczi, então, no mesmo ano do adestramento do cavalo selvagem, ele escreve O Desenvolvimento do Sentido da Realidade, que é um texto maravilhoso. Eu não vou entrar nesse texto, é um texto bastante denso, mas de 12 também um texto, então, que nesse texto ele vai falar sobre o desenvolvimento do bebê, sem usar a referência do desenvolvimento psicossexual. Ele não fala em momento nenhum sobre o desenvolvimento psicossexual. Ele vai falar sobre onipotência. Uma coisa muito bonita nesse texto é que ele vai tentar reinventar o conceito de onipotência na psicanálise, e ele vai dizer, então, que ele começa o texto falando das neuroses obsessivas e termina de novo falando do tema da onipotência dentro das neuroses obsessivas, que é um tema do Freud, assim, muito importante para o Freud. Mas ele quer falar da onipotência, não da neurose obsessiva. Daí ele quer meio que limpar esse terreno, e daí ele diz que ele vai falar da onipotência, daí, se vocês forem ler o texto, vocês vão entender a importância do conceito de onipotência nesse texto, que é muito parecida. O Winnicott fala um tanto de onipotência, espaço de onipotência, espaço de ilusão, né? E o Ferenczi vai tentar limpar esse conceito que está tão impregnado com a ideia da neurose obsessiva, né? Esse conceito. Ele vai dizer que ele propõe-se pensar que a onipotência não é uma fantasia, que nós vivemos, sim, um período de onipotência, que isso não é uma fantasia de algo que nós nunca vivemos, né? De algo, enfim, que o ser humano não passou por isso, uma utopia, digamos assim. Né? E ele vai, então, chamar de onipotência, ele vai dizer que efetivamente se pode considerar que
quando tudo corre bem, o ambiente intrauterino é um ambiente de onipotência, né? Que não é uma fantasia, não é uma invenção humana, né? Nós vivemos, nós experienciamos efetivamente um período de onipotência. Então, daí ele tenta, então, pegar o conceito e trazer para a teoria do desenvolvimento e descolar do tema da neurose obsessiva. Ele traz esse conceito e ele vai falar, quem conhece o Winnicott aqui é muito conectada com as ideias do Winnicott. O Ferenczi vai falar, então, que, bom, vamos reconhecer que existe um período de onipotência, sim, e é interessante porque isso também é um movimento empático, que o Ferenczi está nos dizendo, aqueles que reivindicam onipotência, eles não estão delirando. A experiência de onipotência existe efetivamente. Isso é a cara do Ferenczi em vários temas, né? E aqui, de novo, ele está sendo empático com os loucos, vamos dizer assim. Os loucos que reivindicam a onipotência, eles não estão tirando do nada. Eles realmente já experienciaram isso. E é lícito eles quererem voltar. Provavelmente porque nada mais deu certo. Então, ele vai dizer que quando o bebê chega ao mundo, e o Ferenczi tem uma coisa muito bacana que ele fala adultos. Raramente ele fala mãe, ele fala família, ele fala adultos. Né? O danado é contemporâneo até nisso. Ele diz que quando um bebê chega ao mundo, os adultos responsáveis por ele, intuitivamente, vão tentar organizar o mundo da forma mais parecida possível com o ambiente intrauterino. Olha, ele está falando sobre a dependência absoluta de Winnicott. O quanto de adaptação necessária no ambiente para que o nascimento, o contraste entre ambiente intrauterino e extrauterino não seja o suficiente para quebrar aquele bebê no meio. Que seja o mais contínuo possível. Então, essa é uma grande responsabilidade dos adultos que recebem um bebê, é tornar a experiência mais contínua possível. E isso é trabalhoso demais, né? Isso dá muito trabalho. Quem cuida de bebês, ou já cuidou de bebês, sabe como isso é trabalhoso. Sustentar uma continuidade. Criar um mundo de continuidade. E ele vai dizer, então, que esse segundo momento, nesse momento pós-nascimento, não é mais a onipotência real, digamos, se é que pode se chamar assim, mas ele vai dizer que é uma onipotência alucinatória. O que eu acho muito ruim, porque eu acho que deveria ser onipotência ilusória para a gente seguir com as aproximações possíveis com o Winnicott, né? Onipotência ilusória, até porque ilusão e alucinação tem como diferença isso, né? Que ilusão se baseia em algo que existe efetivamente, a alucinação não necessariamente, né? Então, uma onipotência ilusória seria esse primeiro momento que fecha muito bem pela descrição que ele segue fazendo no texto com a dependência absoluta do Winnicott. Né? Esses primeiros tempos do bebê em que o mundo tem que... Porque se os adultos intuitivamente conseguem adaptar o mundo de uma forma suficientemente boa para esse bebê não se quebrar no meio, esses adultos, isso se passa por um cuidado para que o bebê não perceba o mundo. Essa é a ideia, né? Isso daí a gente falando aqui da dependência absoluta, que o bebê não precise perceber o mundo precocemente. Né? Então, esse processo, essa continuidade é uma responsabilidade dos adultos. Né? Que o bebê possa ir compreendendo o mundo num processo, voltando para o Ferenczi, do desenvolvimento do sentido da realidade. Não é a realidade imposta, é de dentro para fora.
um mundo que sustente o tempo necessário para que eu possa ir desenvolvendo um sentido de realidade. O Ferenczi usa isso no título do texto dele, e essa é uma expressão que o Winnicott vai usar bastante, principalmente no Natureza Humana, o sentido da realidade. E é a cara do Winnicott, né? Eu estou falando aqui do Winnicott como referência, porque eu acho que é um autor mais conhecido. O sentido da realidade. Né? Nós não vamos na direção da realidade, não é a realidade que nos torna íntegros e adultos, né? E maduros, é o sentido da realidade, né? Ter podido ter um espaço de ilusão suficiente para que eu sinta que o mundo é um lugar seguro. A gente pode até se enganar, mas não tem como viver sem ter uma sensação, né, do mínimo de segurança no mundo ou em nós, né, que nasce no mesmo processo, né? Se efetivamente nos primeiros tempos, o mundo se apresentou seguro, né, vai acontecer um processo de introjeção, para Ferenczi seria introjeção, de introjeção do sentido de confiabilidade. Eu só posso descobrir que existe um mundo fora do meu controle, do meu poder, quando eu já tiver em mim um senso de confiabilidade. O mundo só pode se apresentar para mim com toda a sua imprevisibilidade e complexidade se ele se apresentar num momento em que eu já tenha introjetado em mim um senso de confiança. Então, isso tudo estamos em 1912. Tudo isso estamos em 1912. O Ferenczi segue com uma série de textos maravilhosos e algumas discordâncias com Freud, mas nada muito, mais ou menos esses 15 para meio-dia aí que eles vão administrando bem. Em 1924, o Ferenczi escreve um texto que estava fazendo 100 anos no ano passado, né, que tem muita gente que a gente teve a oportunidade do ano passado estudar em comemoração a esse texto, Perspectivas da Psicanálise. Ele escreve esse texto em 24 com o Otto Rank. Esse texto está nas obras completas no volume 3. Mas existe também um livro que é de artigos que ele escreveu com Otto Rank e que nem todos estão nas obras completas. O livro se chama Metas da Psicanálise, saiu ano passado em comemoração aos 100 anos dos textos que eles escreveram juntos. Super recomendo esse livro. E super recomendo esse texto que está no volume 3. Né? Então, o Ferenczi se associa ao Otto Rank. Eu até não tenho notícias assim de como é que foram os contatos, como é que eram os contatos em termos de relações pessoais dos dois, mas eles se associam e escrevem um texto muito corajoso em 24. Eu demorei um pouco para conhecer esse texto assim, e para me dedicar a ele, porque a gente tem muito assim na cabeça que os textos em que o Ferenczi expõe as diferenças com Freud, eles são os textos do volume 4, a partir de 28. Né? E como o volume 3 tem os textos dele sobre técnica ativa, eu sempre li meio rapidinho, assim, não é o nosso assunto de hoje, mas eu sempre li meio rapidinho, que aquilo ali para mim não era referência. Mas tem, óbvio, tem um texto sobre a guerra nesse livro, no volume 3, né? E tem esse texto, Perspectivas da Psicanálise. Tem outro texto interessantíssimo no volume 3, que é o Fantasias Provocadas, que é muito interessante também. E esse texto, então, ele se associa com Otto Rank, e eles escrevem um texto muito corajoso, que, nossa, né, é muito impressionante o que ele fala nesse texto. E ele começa, né, eu tenho que me organizar para falar eles, né, para fazer justiça ao Otto Rank, que não foi, né, não recebeu muita justiça. Mas eles começam o texto fazendo uma crítica,
né, a psicanálise, né, não ao Freud, mas a psicanálise, dizendo que os analistas da época, poucos deles fizeram análise. Né? O Ferenczi quer trazer, o Ferenczi e o Otto Rank querem trazer como está dissociada a teoria e clínica. Né? Então, eles dizem isso. Né? O normal entre nós é não fazermos análise. Né? Daí, a outra questão que eles apontam é: nós temos poucos textos sobre técnica. Dizem que o Ferenczi sempre incomodou muito o Freud para publicar mais textos sobre técnica. Quando o Ferenczi escreve esse texto, Perspectivas da Psicanálise, fazia 10 anos que o Freud tinha escrito o Recordar, Repetir, Elaborar. Fazia 10 anos. E o Ferenczi, então, diz: nós temos poucos textos sobre técnica, nós não fazemos análise, e daí a terceira bomba, que eles dizem, né, trazem, a terceira bomba e os nossos edifícios teóricos estão cada vez mais se afastando da realidade da clínica. Então, é fortíssimo, ele começa o texto fazendo essa crítica. Né? Então, ele faz uma crítica à não dedicação à técnica e ele faz uma crítica aos caminhos da própria teoria, né? Que não tem um trânsito natural entre teoria e clínica, entre teoria e experiência clínica. Daí, eles seguem adiante e é dividido em partes. Daí tem uma parte que provavelmente eu li, que provavelmente é escrito pelo Otto Rank, que o Otto Rank, mas tem uma continuidade bem boa os textos. Acho que são 3 partes. O Otto Rank vai falar especificamente sobre os complexos. Ele vai então explicar o que eles acham que a teoria né, que a teoria tem desenvolvido, né, para que lado a teoria tem se desenvolvido e que não tem agregado, né, esse desenvolvimento não está agregando às necessidades, à realidade da clínica. Né, e nesse texto, eu penso que esse é o Otto Rank vai trazer a questão dos complexos. Ai, é tão interessante o que ele fala, em 24. Ele vai dizer, então, que ele percebe que a tentativa de organização do ser humano, né, que é uma organização para nós, né, que chegamos ali com a responsabilidade de oferecer alguma ajuda para essas pessoas que nos buscam, né, que a tentativa de organização, de compartimentalização, né, levou ao conceito de complexos, né, complexo de Édipo, de castração, complexo fraterno, enfim. E o Otto Rank, então, vai dizer que é um perigo a gente chegar de antemão, já prevendo um encaixe no que a gente tem como instrumento teórico. Né? Então, daí é muito interessante, ele está falando ali dos complexos, e ele vai falar, então, né, que o analista chega com uma lente procurando o Édipo, né, procurando o complexo Édipo, procurando, né, coisas que têm sustentação teórica, né, procurando o desejo, né, procurando a culpa, procurando a repressão do desejo. Né? Eu acho que talvez esse seja mais falado hoje em dia, que é o tema da compreensão de coisas que eram necessidades interpretadas como desejos. Isso é uma tecla que o Winnicott bateu muito, e a gente, quem lembra do livro da Margaret Little, quando ela conta a análise dela com o L. Sharp, né, é muito isso, ela traz isso muito das interpretações que a analista fazia, compreendendo necessidades ou riscos psicóticos, ameaças de esfacelamento, como desejo, repressão, competição, ciúmes. Isso assim, é muito preciosa a leitura da Margaret Little, todo o livro dela, mas eu estou falando especificamente quando ela faz a crítica a Sharp, né? Que usava uma lente do desejo, digamos assim, e tudo que a Margaret Little contava para ela
em termos de sonho, enfim, de ameaça, de dor, de sofrimento, né? A analista interpretava como desejos frustrados, desejos pelo pai, né? Desejo de competição com a mãe, desejo que a mãe morra por ciúmes, né? Assim, claramente ali um relato que mostra a analista tentando compartimentalizar um discurso que não encaixa, né? Uma vivência, mais do que um discurso, uma vivência de uma pessoa que não se encaixa naquele edifício teórico que a analista tinha ali à disposição dela naquele momento. Então, né, essa parte do texto, então o Otto Rank vai falar da questão dos complexos, desse perigo, e eu lembrei aqui desse exemplo da Margaret Little, que é bem isso, né, analista vendo desejo onde tem necessidade, interpretação. Eu gosto muito de uma palavra que o Winnicott e o Ferenczi nem usam, mas para mim é muito útil para pensar sobre as contribuições dele no que elas são diferentes das contribuições freudianas e principalmente kleinianas, né? Que é o tema da intenção, intenções. Né? A psicanálise do cuidado, a clínica do cuidado, é uma clínica que tira do centro do pensamento do analista, né, a busca da intenção do analisando. Isso deixa de ser uma obsessão, porque é quase uma obsessão, né? A gente foi treinado para ter essa obsessão. Qual é a intenção dessa pessoa em me dizer isso? E isso tem total sustentação na teoria desses autores, né? Bom, a gente conhece a teoria do desenvolvimento da Melanie Klein, do Freud, e como que a clínica deles é a clínica do desvendamento, da tradução, do que tem por trás, qual é o desejo, qual é a intenção. O trabalho desses autores e dos psicanalistas que se identificam com eles é o trabalho do desvendamento do enigma, né? Eu vou dizer qual é a tua intenção, ou estou eu aqui entendendo a tua intenção. Quando a gente está falando da clínica do cuidado, a psicanálise do cuidado, sustentada por esses autores, aí Ferenczi, autores do grupo independente, tantos outros da atualidade, assim como eles recebem o bebê, eles concebem e recebem o bebê, não partindo do pressuposto de que esse bebê tem intenções. Esse bebê chega ao mundo sem intenções. Ele não tem intenções, né? Ele não quer destruir ninguém, ele não inveja ninguém, ele não quer entrar no corpo de ninguém, ele não tem intenções. Eles estão. O bebê de Ferenczi, de Winnicott, é um bebê anterior, né? É um bebê anterior ao bebê de Melanie Klein e de Freud. É um bebê sem intenções. Para esses autores, uma pessoa, para começar a ter intenções, muita coisa tem que dar certo. Muita coisa boa tem que acontecer até uma pessoa ter desejos e intenções. Então, transpondo isso para a clínica, que perigo que é uma interpretação, né, tentando desvendar intenções de um paciente que está desorganizado, de um paciente que está regredido ou que é um paciente regressivo. Que é Luísa, bem... Oi. infelizmente eu tenho que te avisar que a gente tem alguns minutos, mas é muito bom te ouvir, é muito, muito triste ter que ficar nesse papel, assim, né? Fiquei Mas, achando que a gente tinha começado às 8. eu só estou avisando porque eu sei que daqui a um pouco as pessoas começam a se organizar e Não, quero ouvir vocês. Eu acho que a gente, né, chegamos na clínica do cuidado, né? Basicamente, o que eu queria dizer assim nesse final era isso: que esses autores eles têm uma clínica do cuidado sustentada numa teoria do desenvolvimento com diferenças básicas muito importantes em relação aos autores, digamos assim, que trabalham com o que o Loparic chama de ética da lei, ou que o Ogden vai chamar de psicanálise do conhecimento. Né? Nenhum autor, né, nenhum autor trabalha de uma forma inconsequente, no sentido de que
todos eles têm uma compreensão do desenvolvimento humano totalmente coerente com o trabalho deles na clínica, né? Totalmente coerente, né? A questão, por exemplo, vou falar só mais uma coisa, a questão do terceiro, né? Do terceiro que corta, né? A importância do terceiro que corta a relação fusional do bebê com a mãe, a importância desse terceiro trazendo a realidade. A realidade é algo que é colocada por um terceiro, não precisa ser o pai, mas, né, a gente sabe o que o Freud está dizendo ou o que o Lacan vai dizer. Uma interpretação dando um ponto de realidade para o paciente é totalmente coerente com essa compreensão do desenvolvimento. É totalmente coerente. Né? A ideia de que o dado de realidade ele vem de fora e ele vai favorecer o desenvolvimento. Né? Para esses outros autores, é o sentido da realidade. Né? Então, são autores que interpretam muito menos, né? Trabalham a transferência na transferência, sem necessariamente fazer essa aliança, que é uma coisa que eu acho que explica bem, né? Os autores, né, que trabalham de uma forma mais tradicional ou sustentadas na ética da lei, digamos assim, eles trabalham a transferência a partir de interpretações transferenciais também, né? Porque não tem como não se trabalhar na transferência, não tem. Sempre se está trabalhando na transferência, até quando a gente não está percebendo, mas esses autores mais tradicionais, eles saem da experiência e fazem uma aliança com o intelecto do paciente e fazem uma interpretação conversando com esse intelecto. Né? Por isso, Ogden vai chamar a psicanálise freudiana e kleiniana de psicanálise do conhecimento. A gente apela, quando a gente faz uma interpretação, e quanto mais rebuscada ela for, maior é o apelo que a gente está fazendo ao conhecimento e ao intelecto do paciente. Né? Mas, enfim, eu só queria dizer que existe uma coerência, um deslizamento muito interessante da teoria do desenvolvimento de cada um dos autores. Lacan, que eu não conheço nada, cada um dos autores, Bion, Melanie Klein, Freud, todos têm uma coerência muito íntima, né? Trazem uma coerência muito primordial entre a teoria do desenvolvimento e a sua clínica. Luísa, enquanto tu falavas, eu fiquei pensando aqui, fiquei imaginando como o Firenze ficaria feliz de te ouvir falar e ver o quanto, né, o quanto tu te apropria dos conceitos dele, como tu tem difundido o pensamento dele. Eu fiquei pensando assim, eu fiquei pensando também nessa questão histórica, né, porque o Firenze ele foi muito massacrado, né, pelo né, os livros dele foram deixados de lado, né, e progressivamente, né, ele foi sendo lido, foi sendo reconhecido, né, porque o que isso quer dizer, né, que nós estamos vivendo num momento, digamos, progressivo também, né, de resgate da importância da realidade. É impossível hoje a gente pensar que a realidade não é importante. É impossível a gente desconsiderar o ambiente, não só pelas notícias que a gente escuta, mas pelo que a gente escuta na nossa clínica, no nosso cotidiano, né? Então, é impossível desconsiderar o ambiente. Eu acho que por isso que o Firenze foi progressivamente sendo resgatado, né? Mas eu estou aqui me sentindo muito mal de não poder abrir a palavra. Não sei se alguém quer falar algo rapidamente, assim, porque a gente vai ter que se encaminhar para o encerramento, né? Eu só posso Obrigada, Gabriela, dizer que nós está estamos passando. encantadas, né, com enfim, com a tua exposição, e tu não trouxe só repetições, Luísa. Tu trouxe, acho que a Dila até comentou fez um comentário, né? Tu sempre traz algo a mais, né, assim, fruto da tua caminhada, assim, do teu grande estudo, né? Não sei se alguém quer falar algo muito rapidamente, né? Eu só queria agradecer a Luísa, foi muito bom escutar e podia ficar mais um tempão aqui escutando, tanto que a gente se perde no tempo. Muito bom, eu acho que a gente começou com chave de ouro o nosso ano e o nosso caminho para
para a nossa jornada. Muito obrigada, Luísa. Obrigada. Nossa, eu estou assim, encantada com o tema da jornada. Eu acho que eu não sabia, né, Soraya? Será que eu sabia? Acho que eu não sabia. Não, foi, na verdade, foi tudo uma construção assim, ao mesmo tempo, né? A gente pensou no Tenor, pensamos o Firenze, pensamos o nome da jornada, né? Eu acho que foi tudo, tudo veio de uma forma espontânea para nós, né? Muito legal. Enfim, e aí por isso a gente também reforça, né, que a importância do tema do Firenze dentro também da nossa jornada, né? Claro que a nossa jornada não vai versar só sobre o Firenze, mas sobre o cuidado. E eu achei muito interessante que tu traz bem no início também, né? Um pouco dessa questão da importância da palavra cuidado, né? Da ética, enfim. Tem tanta Tem tanto para a gente discutir que eu acho que ficou um gostinho de quero mais e a gente espera que todo mundo se inscreva na jornada. Vai ser outubro, tem Legal. tempo, né? E vamos ter outros eventos preparatórios também, né? Que já estão pré-agendados, né? Cada mês a gente vai fazer uma atividade preparando a jornada. A E nossa jornada é dia 17 e 18, só para o pessoal já agendar. Nós vamos sim, fazer um isso save aí. the date. Isso aí. E o pessoal só está elogiando, Luísa. Aí temos a palavra da Rosângela, da Gila, Andréia, Patrícia. Eu não vou conseguir ler, Gabriela, a outra Patrícia, Sofia, Micheline, Matheus, Obrigada. Sueli, Eu não sei Luana, Davi. se tem, desculpa, Soraya, de interromper, se tem como me mandar? Sim, as gurias, a Priscila pode, a Priscila, né, que é a secretária que está nos assessorando hoje à noite, ela pode fazer um print também, né, dos comentários e te enviar, com certeza. E a gente pode colocar no grupo, porque a gente formou um grupo de WhatsApp, né? Sim. E ali no grupo, daqui a um pouco a gente pode seguir também, né, conversando. Se alguém ficou com alguma dúvida, pergunte lá no grupo de Exatamente. WhatsApp. Vamos deixar a Luísa ali, né, de prontidão para poder também Fiquem à atender. vontade, vamos seguir sim. Hoje eu estava organizando assim, um material, pensando sobre a nossa conversa, e me veio de novo um filme que teve um tempo que eu falei muito dele, mas hoje me veio muito assim, que é a questão, quando eu li ali da Carol Gilligan, a questão, né, da ética da lei, né, que eu sabia que eu ia falar disso, ligada à compaixão, e a ética, ou melhor, a ética do cuidado ligada à compaixão e a ética da lei ligada à justiça. E daí me veio, quando eu estava relendo isso, me veio de novo um filme que eu achei incrível e para mim, nossa, é um filme que reflete exatamente isso, né? O impasse entre a lei e o cuidado, ou a lei e a compaixão, que é o filme O Milagre. Ele estava na Netflix, né? Quem puder assistir, né? Pensando em Firenze, pensando na questão do cuidado e como às vezes o cuidado passa por algum nível de transgressão, inclusive. Eu acho que é isso que esse filme me tocou muito. Eu associei agora a lista de Schindler. Exatamente, é isso aí. E eu acho a que transgressão. Exatamente, eu acho que agora estou me dando conta com isso que está falando, lembrando da lista de Schindler, como tem filmes que toca nesse tema da ética da lei e ética do cuidado, né? Que a gente pensa assim, meu Deus, mas como é que isso vai poder, como é que essa pessoa vai poder ajudar a outra? Como? E daí ele vai e dá um passo além da lei, né? Dá um passo além da lei, né? Dá um passo na direção da compaixão. Olha que conversa boa para a gente seguir. Nossa, eu associei um monte de coisas. Eu tenho a impressão que todo mundo vai sair assim com a cabeça assim fervilhando de ideias e com desejo também de poder assim conversar, pensar e trocar ideias, né? Bom, quem é do IPSE vai ter a Luísa ainda a semana que vem. Nós vamos fazer uma atividade interna, né? Dentro da aula, mas também o convite fica extenso também aos associados, né? E a gente então vai encerrando. Só, Luísa, tu fica, né? Ainda que a gente quer tirar uma fotinho especial contigo, né? Ótimo. E a gente Ótimo. pode abrir os microfones para uma salva de palmas também, né? Para quem ficou até o fim. Bom, palmas para quem ficou até o fim.
Obrigada. Maravilhoso, Luísa. É, Obrigada. com certeza ficaríamos mais tempo, Luísa. Tenho certeza que todo mundo gostaria de continuar te escutando. Mas a gente agradece, então, a presença e contamos com vocês nos nossos próximos eventos. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.